Orígenes chega à conclusão que a doutrina de Jesus é tão sábia que nós não precisávamos teorizar muito mais sobre ela. Orígenes de Alexandria chega à conclusão que Jesus pregou o renascimento, que Jesus pregou a pré-existência da alma, que Jesus nos pregou o amor, que Jesus nos mostra o Deus da oportunidade e não o Deus da dualidade céu e inferno, que aquele Deus vingativo agora ficava para trás na lei mosaica, que Jesus entendia como necessária como lei civil, mas não como necessária como lei do coração e como lei da evolução. Moisés, então, fez uma lei que era necessária para os homens da época, segundo Orígenes de Alexandria. Mas Orígenes dá esse ensinamento e faz a racionalização sem deturpar a lei de Jesus. Mas ocorre um momento na história que nós vamos ver que nós, do Ocidente, começamos a ser aprisionados. Em 313, na Batalha da Ponte Mírvia, nós temos a conversão de Constantino. Constantino ia para uma guerra e de repente ele vê uma cruz. Era uma guerra que não tinha condições dele vencer. Era uma guerra que mostrava que devido ao poderio do outro lado ele iria ser derrotado e massacrado. Mas no momento dessa guerra ele vê uma cruz e ele entende aquilo como um sinal de Jesus. E ele vence essa guerra e a partir desse momento Roma se torna cristã. A partir desse momento e do Édito de Milão, nós temos o cristianismo trazido para os castelos romanos. E a partir desse momento, o Cristo, que era rico em amor e pobre em poder, passa a ser rico em poder e se empobrecer de amor. Nós temos aí que nós começamos a ficar aprisionados em ritos e rituais. O Cristo, que era uma seta para ser seguida, é agora colocado no altar para ser adorado. O Cristo, que era uma seta a nos indicar o caminho, passa agora a ser um Cristo de rituais, e nós começamos a fazer um pequeno deslocamento da doutrina do amor para a doutrina ritualística. E caminhamos um pouco mais, quando no ano de 553, porque até então todas as ideias de Orígenes de Alexandria eram aceitas pela igreja. Nós tínhamos que Orígenes de Alexandria, que falava da teoria do renascimento, da pré-existência da alma, que nos libertava do parênteses do tempo, era aceito. Mas nós temos aí, mais uma vez, dominados pelos nossos 5 sentidos e pelas nossas posições ególatras, nós vamos transformar a doutrina de Jesus. Justiniano era um imperador de grande poder, de grande força, e era dominado por sua esposa Teodora. E Teodora era uma ex-cortesã, uma ex-prostituta. E as pessoas de Constantinopla se gabavam de ter uma ex-prostituta, principalmente as prostitutas. Diziam, que bom, nós temos uma representante no poder. Teodora é uma nossa representante, veja que a nossa profissão é uma profissão digna. E, evidentemente, Teodora, tomada pelo sofrimento, pelo orgulho interior, ela manda eliminar, segundo nos narra a história, 500 prostitutas de Constantinopla. E ela manda matá-las da forma mais violenta que existe. Mulheres são retiradas de casa e têm as cabeças decapitadas. Filhos são retirados dos braços da mãe para que ela possa ser morta. São 500. E Teodora faz isso para que elas nunca mais se relembrem que ela era uma ex-prostituta. Mas, evidentemente, o povo daquela época era reencarnacionista, porque Jesus pregou a teoria do renascimento conforme ele diz no seu diálogo maravilhoso com Nicodemos, testemunhado por João e narrado no seu evangelho. É preciso nascer de novo para ter a vida eterna. E ali Jesus nos dava toda a teoria do renascimento, que é a teoria das oportunidades, é a teoria da transformação, é a teoria que nos une com a sabedoria oriental, que desde há muito falava isso. Jesus não falava nenhuma novidade, ele simplesmente nos falava que aquilo já existia como grande verdade no Oriente, a pré-existência e a teoria dos renascimentos. Então todo mundo acreditava naquilo e Teodora ouviu. E todos falavam, veja o que ela fez, mas ela vai pagar. Porque não se entendia toda a teoria da lei da causa e efeito ou da lei do karma, conforme nos propõem as orientações orientais. Então se dizia, ela vai ter que morrer 500 vezes, porque ela mandou matar 500 prostitutas. E ela, achando que poderia, com poder temporal, mudar o que se acontecia no plano espiritual,
ela mandou que o seu marido convocasse um concílio. E nós temos aí o segundo concílio de Constantinopla, que na realidade é o quarto concílio ecumênico, era o segundo que se realizava em Constantinopla. E nesse concílio, simplesmente para atender a Teodora, Justiniano impõe, sequestra o Papa, porque o Papa não queria ir. É um concílio que é assistido muito mais por ortodoxos do que por pessoas que queriam seguir o Cristo verdadeiramente. E a história nos mostra que foi um concílio lamentável. Mas o fato é que a partir desse concílio, as ideias de Orígenes foram totalmente deixadas de lado. E a partir daí, o homem começou a ser aprisionado no tempo. E Justiniano era um imperador severo. Ele mandou matar cerca de 1 milhão de pessoas que continuaram a falar na teoria do Renascimento, que continuaram a falar na teoria da pré-existência da alma, que era toda a base dos escritos de Orígenes de Alexandria. E a partir daí nós vamos verificar que nós começamos a viver um período negro da nossa história. Porque se estamos aprisionados no tempo do berço ao túmulo, nós temos que ser egoístas e materialistas. Se estamos aprisionados ao berço e ao túmulo, nós temos que viver uma vida de prazeres agora, porque nos foi ensinado que a vida só dá uma safra. Então eu tenho que desfrutar dessa vida. Mas para nos impedir, volta-se uma cultura dogmática e dualista, que é o céu e o inferno. Mas, lamentavelmente, devido à escuridão em que nós estávamos, o céu e o inferno passam a ser objetos de troca. E nós chegamos na Idade Média, onde existe publicado pela Igreja, segundo nos narram as enciclopédias históricas, que nos contam a história da humanidade, existia o preço das indulgências, para que nós ganhássemos um pedaço do céu. Se nós pecássemos simplesmente um pecado mais simples, nós tínhamos um preço que era razoável. Mas se o pecado fosse um pecado de assassinato, de extermínio, nós tínhamos que pagar um pouco mais. Mas nós ganhávamos um certificado que agora nós poderíamos ir para o céu. Se nós formos criados com toda essa cultura, é muito natural que nós busquemos sempre comprar a paz, comprar o amor, comprar o céu. Essa foi a cultura que nós herdamos. Nós tínhamos, lamentavelmente, nós no Ocidente, estávamos totalmente tomados por uma noite tremendamente escura. E é nessa noite escura que surge uma figura que tenta novamente jorrar a luz. Ninguém foi tão semelhante a Jesus quanto Francisco de Assis. Francisco, aquele jovem de Assis que gostava da serenata, filho de Pedro Bernardone, um comerciante de tecidos, um homem rico. Francisco de Assis gostava da boemia, até que um dia, ele vendo um mendigo dizer, tenho sede, ele encontra o sofrimento e a dor, e ele ouve uma provocação santificada de Jesus que diz, Francesco, constrói a minha igreja. Francesco, vá e reconstrói a minha igreja. Entendido e tomado ainda pelo domínio da matéria, Francisco pensava que aquela era a igreja de San Damiano, e ele começa a carregar pedras pelas ruas de Assis, e constrói, e gasta meses e meses para reconstruir a igreja de San Damiano. Passa a ser chamado louco de Assis, porque carregava naquela carroça de madeira as pedras para reconstruir a igreja de Assis, a igreja de San Damiano. É auxiliado por alguns, inicialmente tímidos, que não entendem por que ele faz aquilo, mas Francisco faz. Quando Francisco termina a igreja e sente que a sua missão está cumprida, ele escuta de Jesus novamente, Francisco, não é essa igreja que eu te falo, é da minha igreja moral, Francisco, é a minha igreja moral que está falida, eles estão vendendo o reino espiritual que é para ser conquistado com a transformação, eles estão vendendo o amor que é para ser conquistado com a dedicação ao próximo, eles estão vendendo a paz que só se adquire quando nos doamos e nos integramos uns aos outros, Francisco. E Francisco, então, passa a ser, nos seus 42 anos de vida, o homem mais próximo de Jesus. Se nós analisarmos a ciência, a profundidade desse homem, nós vamos verificar que ele não era, como muitos pensam, um simples romântico. Quando nós vemos a grande e mais bela poesia de louvor a Deus, Irmão Sol, Irmão Lua, nós podemos imaginar que Francisco fez
No momento de euforia, foi no momento de dor. Foi no momento de profunda dor, onde ele estava numa caverna próxima ao Monte Alverne, aonde cerca de 2 anos antes tinha passado a estigmatização. E ele tinha dores terríveis. Ele não conseguia sequer, não podia ver a menor luminosidade, que ele tinha dores de cabeças terríveis. Mas Francesco, nesse momento, está em profunda dor. E ele tem um contato místico e maravilhoso com Jesus, que ele fala sobre a necessidade daquela dor. E é depois daquele momento que Francesco escreve Irmão Sol, Irmão Lua. Francesco, como ninguém, tentou resgatar a dignidade, o amor, nos libertar do parênteses do tempo. Lamentavelmente, como nós verificamos na história, todas as opções de paz e de amor têm sido opções individuais.